Graça e paz, amados. Gostaria nesta manhã de continuar com vocês esse assunto, este diálogo bastante interessante da palavra de Deus, que estamos tratando nesta sequência, né? Já falei em 2 vídeos anteriores sobre a questão do arrebatamento da igreja. No último vídeo nós estivemos falando também sobre a manifestação do anticristo. E neste, que é o último vídeo desta sequência, nós vamos falar daquilo que eu denomino apontar, dizer, nomear como a Terceira Guerra Mundial. Creio que, de fato, esta grande batalha, esta guerra que parece para muitos estar iminente por conta da geopolítica que hoje vivemos, ela está prestes, de fato, a acontecer. Acredito que apenas dentro de um contexto geopolítico diferente daquilo que nós acreditamos, porque quantos não acreditaram que esta guerra da Rússia contra a Ucrânia, uma possível intervenção da OTAN, seria esta uma terceira guerra mundial? Quantos hoje não acreditam, neste exato momento em que vos falo, não acreditam que a possibilidade de uma guerra mundial, de uma terceira guerra mundial, estaria no embate entre Estados Unidos e a China? No entanto, dentro do contexto bíblico, profético, eu acredito sim que haverá, antes da manifestação do anticristo, uma guerra, e uma guerra de uma proporção enorme que podemos se nomear como uma terceira guerra mundial, mas que, no entanto, não se dará entre estas nações, mas sim, como sempre, envolvendo Israel, dentro do cenário profético, como sempre envolvendo Israel, porque é aquela região Oriente Médio e é Jerusalém, o umbigo do mundo. E esta profecia, esse contexto profético dessa terceira guerra mundial está aqui posto na profecia de Ezequiel capítulo 38. Quero ler com vocês apenas um trecho para dar a base da nossa reflexão de hoje. Então, está aqui no livro de Ezequiel, capítulo 38. Eu lerei a partir do versículo 1. E aconteceu que veio a mim esta palavra do Senhor: Ó filho do homem, volve a tua face contra Gog, das terras de Magog, o príncipe maior de Meseque e de Tubal. Profetiza contra ele. Nestes termos, assim diz Yahvé, o Senhor Deus: Eis que coloco-me contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Far-te-ei que gires, fincarei anzóis em teu queixo e te farei sair com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos eles vestidos de armadura completa de guerra, uma grande multidão com escudos grandes e pequenos, todos manejando espada. Pérsia, Etiópia, Líbia estarão na companhia deles, todos armados de escudos e capacetes. Gomer e todas as suas tropas, e Bet-Togarma, a casa de Togarma, no extremo norte, e todas as suas tropas. Sim, muitas nações estarão contigo. Prepara-te, estejas pronto para a batalha, tu e todas as multidões reunidas ao teu redor, e assume o comando delas. Passados muitos dias, serás convocado às armas. Daqui a alguns anos atacarás uma terra que se recuperou da guerra, cuja população foi juntada dentre muitas nações nos montes de Israel. Gente que por muito tempo esteve completamente desolada e aflita. Contudo, agora este povo foi liberto das nações e vive em segurança. Então tu e todas as tuas tropas e as muitas nações subirão avançando como uma tempestade. Sereis como uma nuvem cobrindo toda a terra. Aqui então, meus amados, está falando de uma guerra, de uma luta que se daria envolvendo muitas nações comandadas por Gog, este líder, denominado aqui como Gog, proveniente da terra de Magog. Este seria o líder, este seria aquele que congregaria várias nações. E o texto continua, apenas não lerei, não continuarei lendo por conta do nosso tempo. Mas peço àqueles que me acompanham que leiam o capítulo 38 inteiro de Ezequiel. Ali serão inclusive mencionados mais nações que, sob o comando de Gog, da terra de Magog, se levantarão
contra esta nação, cuja população foi juntada dentre as muitas nações nos montes de Israel. Esta nação é Israel, todos estes comandados por Gog, da terra de Magog, este inimigo que viria do norte do que? O norte geográfico. Qual é o contexto deste norte? É o norte de Jerusalém, é o norte de Israel. Ao norte de Israel, nós temos ali a Turquia, mais ao norte, mais ao extremo ainda, nós temos a Rússia. Não posso precisar qual dessas nações, ou se seria necessariamente essas nações, tudo aponta sim para que seja a Turquia ou a Rússia. De lá venha este líder denominado Gog, seja de um desses lugares que surgiria o líder que congregaria todos esses povos e se levantaria contra Israel. Gog, vindo da terra de Magog, conglomerando, juntando todas essas nações, se levantaria contra Israel. E aí sim, conforme vocês vão lendo o capítulo 38 de Ezequiel, ali está posto uma grande guerra que ocorrerá com uma grande mortandade. Guerra esta da qual, ao final, Israel sagrar-se-á vencedor. E porque eu coloco, eu insisto e eu aponto esta como sendo a profecia referente a essa terceira guerra mundial. Está aqui na palavra de Deus. Eu entendo que há uma cortina de fumaça, né, que serve apenas para desviar nossa atenção, assim como a mídia faz, quando nos leva a pensar numa possível guerra, uma terceira guerra mundial, sendo protagonizada ali por Estados Unidos e a Rússia, ou por Estados Unidos e China. Entendo dentro do contexto profético que haverá sim, e em breve, né? E como podemos ver, este cenário está cada vez mais claro para nós, mas é envolvendo essas nações comandadas por Gog, da terra de Magog, contra Israel. Guerra esta que, como eu já falei, Israel sagrar-se-á vencedor. E por que é necessário, dentro desse contexto e nesta sequência dos vídeos que já fizemos antes, por que é necessário que haja esta guerra? Porque, amados, como eu já falei, haverá o arrebatamento da igreja. Como o próprio texto bíblico nos diz, haverá o arrebatamento da igreja. No entanto, este arrebatamento será precedido da manifestação do anticristo. Este anticristo é um líder mundial, líder este que, dentre outras coisas, virá celebrar um acordo de paz. E quando falamos de paz, que paz nós estamos falando? É a paz entre todas as nações? Este acordo de paz ao qual a Bíblia se refere e que este líder virá para celebrar é a paz ali no Oriente Médio. É a paz justamente entre Israel, né, e seus algozes que estão ali em todo o Oriente. Ainda fazendo menção, lógico, a gente sabe a Isaac, Ismael. Nós sabemos do conflito que existe ali no Oriente Médio, envolvendo Israel e todos aqueles outros países que se opõem à existência de Israel. Desde que Israel sagrou-se, tornou-se uma nação em 1948, já tivemos a Guerra da Independência, a Guerra dos 6 Dias, a Guerra de Yom Kippur e tantas outras guerras. O cenário hoje, inclusive, é de guerra, é uma guerra que não acaba, é uma hostilidade ali que não se acaba, porque aquelas nações não reconhecem, não aceitam, em sua grandíssima maioria, Israel como nação. E é dali que virá este contexto de uma terceira guerra mundial. E será lá que o Senhor se levantará contra Gog, da terra de Magog, toda essa confederação, e os destruirá. E por que isto se faz necessário? Porque a partir daí, então, este líder mundial será uma espécie de juiz que celebrará a vitória de Israel, trará sim, reconhecerá a vitória de Israel, trará sim paz naquela região e celebrará um acordo com Israel. Acordo este que propiciará a reconstrução do templo, porque é o grande intuito do anticristo.
Porque como já falamos semana passada, eu peço àqueles que me acompanham que atentem aos 2 outros vídeos anteriores, em especial da semana passada, que talvez tenha ficado baixo, mas que vocês atentem, insistam em ouvi-lo, porque é o que dá sentido ao que nós estamos falando hoje. Se faz necessário, como ali foi dito, quando da manifestação do anticristo, ele não apenas se levantará contra todo o culto, adoração a Deus, como quererá para si a adoração. E ele quererá, então, sentar-se no lugar do Senhor. E este lugar que ele profanará é o templo, ali em Israel, templo de Salomão. Templo esse que será reerguido após esta guerra. Será reerguido porque Israel vencerá essas nações. E ali onde hoje consideramos impossível, assim como parecia impossível, né, em 1900, após a Segunda Guerra Mundial, parecia impossível que Israel, depois do Holocausto, depois de mais de 6 milhões de judeus tendo sido exterminados pelos nazistas, parecia impossível acreditar que surgiria dali uma nação. Surgiu. Da mesma forma como hoje parece impossível acreditarmos, enxergarmos que ali, na esplanada das mesquitas, que na verdade ali onde foi construído o Templo de Salomão, hoje parece impossível acreditar que ali onde há o Domo da Rocha, aquela mesquita, ali poderá ser construído o terceiro templo, mas será, porque Israel vencerá aquelas nações e este líder mundial, o anticristo, então, celebrará um acordo de paz. E Israel, então, reconstruirá o seu templo ali. E sabemos que Israel já está preparado para isso, com seus utensílios, até mesmo com a classe sacerdotal já posta. Israel está plenamente preparada para a reconstrução e desejosa da reconstrução deste templo, porque o judaísmo na sua essência não pode ser vivido, celebrado sem que haja um templo, sem que se retorne à prática do sacrifício. E o anticristo mediará este acordo de paz e haverá reconstrução deste templo. E quando da reconstrução deste templo, e o anticristo então se manifestará e impedirá, e ali quererá ser adorado. Será quando Israel, então, abrirá os seus olhos. Mas este é o contexto, isto que é necessário que aconteça, e esta é a guerra que se faz necessário acontecer para que, então, este acordo de paz seja celebrado e para que, então, Israel possa construir, né, o seu templo, algo tão desejado, tão almejado. É a grande ânsia, o grande desejo, o grande afã de Israel, dos judeus. E isto se dará. E esta guerra vai ter como mote, como interesse, como pano de fundo, justamente isto, a celebração deste acordo de paz e a reconstrução do templo. Então, é para isso que devemos atentar. É para isso que devemos atentar. A igreja será arrebatada. Já vimos que aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados. Nós que estivermos vivos seremos transformados e todos alcançaremos o Senhor nas nuvens, seremos transformados. Isto é arrebatamento da igreja. No entanto, isto se dará, anterior a isto, se dará a manifestação do anticristo, que será este líder aclamado mundialmente. E vemos que o contexto em que hoje vivemos, o quanto ele está voltado para esta questão, o quanto hoje o mundo clama por um grande líder. E haverá em breve a manifestação deste líder. E esta guerra profetizada aqui em Ezequiel será o acontecimento que propiciará a este líder, que é o anticristo, a oportunidade de celebrar um acordo de paz e de facilitar a reconstrução do terceiro templo, para que ele mesmo ali, se exaltando, queira sentar-se no lugar de Deus e proclamar-se Deus e ser adorado no templo do Senhor. Todos estes acontecimentos estão narrados na palavra de Deus. Precisamos apenas atentar para isto. Em breve haverá sim uma terceira guerra.
envolvendo estes inimigos, todos eles contra Israel. Amém? Peço a todos que não deixem de dar o seu like, que se inscrevam no canal e ativem o sininho para que todas as vezes em que eu venha postar um vídeo você seja notificado, e compartilhe esse vídeo. Amém? Seja meu cooperador, como eu sou de Cristo. Graça e paz, amados.